derrota sempre é ruim. Mas tem derrotas e derrotas, né? Nós, quando cruzamos com o River, sabíamos exatamente que tipo de disputa teríamos pela frente, que tipo de adversário teríamos pela frente, o grau de dificuldade do enfrentamento. Isso valeu para nós e também valeu para eles, né? Pelo histórico, pela tradição dos confrontos entre Cruzeiro e River, né? Quando fomos jogar a primeira partida, um dos nossos objetivos era trazer a possibilidade para, né, decidir na nossa casa. Empatamos lá, sofremos, mas empatamos. Fizemos um primeiro tempo ruim, depois fizemos um segundo tempo melhor. E quando vínhamos para cá, sabíamos que o jogo seria tão difícil quanto. Vocês mesmos todos fizeram análise dos jogos que o River fez fora de casa. Nós falamos sobre a série, né, que eles estão tendo na Libertadores com esse grupo, sob o comando do Gallardo. Era uma derrota nos últimos 15 jogos, então sabíamos que seria difícil derrotá-los. E preparamos para que o nosso grupo entendesse o jogo. Entendemos, acho que iniciamos mal a partida, né? Porque erramos muito, e não se pode errar muito contra um time que tem muita qualidade de jogo. A gente errou saída de bola, teve dificuldade para sair no primeiro momento, talvez um pouco de ansiedade de querer fazer logo as coisas de forma correta, e mérito deles de marcar. Depois, né, depois da primeira chance clara, a mais clara de todas do jogo, que foi a conclusão do Pedro, uma defesa, e a bola na sequência foi no poste, no travessão. As coisas já começaram a se equilibrar mais, a equipe já conseguiu, né, se assentar em campo e ter mais tranquilidade para se conduzir no jogo. Nós tínhamos algumas dificuldades na escolha da formação ideal, porque Robinho só tinha uma capacidade para 30 minutos. Então a escolha foi pela formação que terminou o jogo lá, que deu um bom resultado. Acho que a equipe se postou daquela maneira para aquele momento bem. Depois, com a chegada da possibilidade de utilizar o Robinho, né? Então logo deu os 15 minutos, nós fizemos a primeira alteração, tiramos um volante, Ariel, e colocamos Robinho. Depois fomos um pouco mais com o Fred, para ter um homem mais de área, para segurar a bola, para ter uma presença física maior. Fomos criando, tivemos 8 oportunidades, o River teve 5, né? Não foi por falta de tentativa, não foi por falta de esforço, foi porque o jogo é grande e não é por jogar desse jeito ou jogar daquele jeito, porque o nosso adversário sempre jogou ofensivamente e também não conseguiu marcar gol no Cruzeiro durante 180 minutos. Então foi um jogo grande, o Cruzeiro se portou como tinha que se portar nos 180 minutos. Não conseguiu o objetivo porque fomos para as penalidades máximas e perdemos hoje da mesma maneira que muitas vezes ganhamos nas penalidades máximas, porque sabe-se que é assim mesmo, né? Então, perdemos, estamos tristes, como o torcedor está triste, mas lutamos da maneira como nós podíamos lutar para tentar passar para as quartas de final. Ô Léo, e a temperatura do jogo em campo, quais foram as maiores dificuldades? Essa eliminação, na sua visão? Boa noite a todos. Todos nós sabíamos que iam ser 2 jogos de altíssimo nível contra uma equipe muito qualificada, né, atual campeã da Libertadores, uma equipe que tinha umas variações, e a nossa equipe se importou muito bem, ao meu ver, assim, desde o primeiro jogo. A equipe se dedicou bastante, se entregou o máximo, né, conseguiu neutralizar algumas jogadas. Era um jogo de 180 minutos que a equipe, ao meu ver, assim, teve uma estratégia muito boa. Criamos até algumas oportunidades lá na Argentina. Tivemos uma possibilidade com o Marquinhos, infelizmente estava impedido. Depois no jogo aqui, como disse o professor, já no início tivemos algumas dificuldades pela marcação em cima, pela marcação que foi impressa pelo time adversário. Depois nosso time conseguiu
ter um pouco mais de tranquilidade, sair um pouco mais, controlar um pouco mais o jogo. E mesmo com a iniciativa de marcar, de dedicar, de entregar, nós tivemos as principais situações de gol, né? Tanto com o Pedro quanto com o Marquinhos, entre outras oportunidades que nós tivemos. A equipe foi muito bem, né? Nos dois jogos, ao meu ver, e hoje praticamente foi por detalhe também. A partida foi para os pênaltis, e pênaltis acaba sendo um pouco de detalhes, como disse o professor. Já tivemos outras oportunidades que vencemos nessa situação, né? E a equipe sabe do que fez dentro de campo, do jogo que fez, e está com a cabeça erguida, sabendo que tem muita coisa ainda a jogar, e os próximos jogos também, que a gente possa continuar a nossa caminhada. Ô Mano, a gente falou durante os últimos dias, o Cruzeiro chegou ao 6º jogo sem marcar gol, né? Precisava de um gol que fosse para buscar esta classificação. Pelo espaço que o River deu, principalmente no segundo tempo, faltou ao Cruzeiro acreditar mais e não pensar nos pênaltis, ao ponto de, talvez você não admita, mas deixar o Thiago até o final, mesmo sem ter uma condição para provavelmente cobrar pênalti, nem precisar, e não confiar tanto que o Fábio ele vai conseguir as classificações. Faltou acreditar mais, dava para o Cruzeiro buscar a vitória no tempo normal? Bom, já imaginava que ia aparecer os primeiros aproveitadores, né? Porque é bem comum que apareçam nessa hora. Em nenhum momento o Cruzeiro deixou de acreditar. O Cruzeiro lutou até o final dos 90 minutos para tentar fazer o gol. Thiago ficou porque é um jogador importante, capaz de fazer um gol com qualquer lance. Por isso que ele ficou. Ele não ficou para bater pênalti. Nem bateu. Então, a derrota pode ser dura, pode ser triste, mas a gente não pode enganar o torcedor. Não se trata de estilo, não se trata de abdicar, de não querer. O Cruzeiro já jogou depois de 1997, quando conquistou o bicampeonato da Libertadores, 11 edições da Libertadores com essa. Passaram nessas 11 edições 8 treinadores diferentes. E você que é sempre bem informado deve saber quem são. Começou com o professor Levir, depois passou pelo Luxemburgo, Paulo César Guzmão, Adilson Batista, Cuca, Marcelo, professor Marcelo, com um time bicampeão brasileiro, um timaço, né? Depois chegou em mim. Todos com estilos diferentes, com jeito e maneira diferente de armar os times. E ninguém conseguiu ganhar. Por que ninguém conseguiu ganhar? Porque é difícil ganhar. Porque é num detalhezinho como foi hoje à noite. Às vezes o Cruzeiro conseguiu vantagens fora de casa, não conseguiu confirmar dentro de casa. Nós fomos lá e fizemos uma igualdade, trouxemos e levamos a igualdade até o final dos segundos 90 minutos, dos 180. Perdemos nos pênaltis. Mas ninguém pode, que tenha um pinguinho de caráter, dizer que o Cruzeiro não lutou até o fim para tentar fazer o gol. Tem limitações. Tem limitações. Mas se alguém tivesse que ficar em campo, dos jogadores capazes, que viveram vários momentos importantes de decisão, esse alguém era o Thiago Neves, foi por isso que ele ficou. Não dá para deduzir, não tem lógica nenhuma alguém achar que Thiago ficou para bater pênaltis. Nós deixamos ele porque acreditamos que uma bola, num determinado momento, um jogador que está acostumado com esses momentos de decisão, a bola não queima no pé, ele pode, num lance aí daqui a pouco, decidir uma partida e construir a vitória que a gente precisava. Ninguém estava pensando em penalidade máxima naquele momento. 6 jogos sem marcar, uma vitória nos últimos 16. Se classificar sempre no limite, você acha que isso é se aproveitar? Eu penso o futebol do jeito que penso, e todas as vezes que vocês me perguntam sobre o que eu penso, eu venho aqui e falo abertamente com vocês. Mas não dá para esperar o resultado, pegar o resultado de hoje e misturar com os outros resultados. Quer falar de Libertadores? Vamos falar de Libertadores, porque é o que nós estamos falando hoje.
O Cruzeiro jogou quantos jogos na Libertadores de 2019? 7? 8? Quantas vitórias? 5. 1 derrota e 2 empates. Isso não é uma campanha ruim de Libertadores. Desculpa. Quando terminou a primeira fase classificatória, era a segunda melhor campanha de todos os clubes na Libertadores. Então esse é o Cruzeiro da Libertadores. Não dá para misturar, botar tudo dentro do mesmo saco, quando o Cruzeiro tem dificuldade, inclusive como teve nas 2 formações anteriores, de ter que expor os jogadores e colocar jogadores reservas. Você sabe que é diferente. Então não dá, a análise não pode ser feita desse jeito. Vamos assumir a nossa derrota como a gente sempre faz, mas não temos vergonha nenhuma do que aconteceu diante do River. Fizemos uma disputa digna de Cruzeiro e River, passou o River. Poderia ter passado o Cruzeiro nas penalidades máximas. Mano, o Cruzeiro, ele gira a bola bem, principalmente no segundo tempo, atacando pela direita, pela esquerda, mas na sua visão, assim como o próprio time reserva do Campeonato Brasileiro, só a termos de comparação, você não acha que está faltando para o grupo do Cruzeiro, para esses jogadores chutarem mais ao gol, agredir mais o goleiro adversário? Porque muitas das vezes a bola ficava pingando ali na entrada da área e procurando um companheiro. O próprio Marquinhos teve uma oportunidade, tem que dar um cortinho a mais, um toquinho. Não está faltando isso ao ataque do Cruzeiro, aos jogadores, até para desencantar? Olha, a última decisão do jogo sempre é do jogador. O que o técnico faz e procura dar à equipe é caminhos para ele chegar numa condição para definir. Mas ele vai tomar a última decisão, né? Cabe a ele tomar essa última decisão. Provavelmente nós todos vamos achar que Marquinhos deveria ter chutado de qualquer jeito, de direita mesmo, bater cruzado para dentro para ver se o goleiro cuspia a bola, e ele achou que devia dar um corte para clarear para a perna melhor e definir. É assim o futebol, né? Às vezes a estatística, ela nem, como vamos dizer assim, ela nem mostra verdadeiramente o que é que acontece no jogo. Às vezes o jogador dá 2, 3 chutes muito fracos, o goleiro mal pega a bola, mas é considerado uma conclusão, você sabe disso. O lance que Dedé perdeu contra o Botafogo, dentro da pequena área, jogou para fora, não é considerado chute a gol. Qual das duas chances é mais clara de gol? Aqui Dedé perdeu, mas não está na estatística. Então, claro que nós precisamos, eu concordo em gênero e número grau, nós precisamos concluir mais, mas não concluir por concluir. Nós temos que concluir mais as jogadas que nós criarmos com mais qualidade para concluir. Essas sim são chances verdadeiras de gol, né? E eu penso que passamos aí alguns momentos difíceis, né? Depois começamos a melhorar em termos de produção, caímos novamente. E é aquela história às vezes do cobertor curto, né? Nós não estávamos conseguindo ser competitivos. A partir do jogo com o Atlético Mineiro, que foi o jogo do 3-0 aqui, eu tomei a decisão de mexer na formação de ataque. Ganhamos mais mobilidade, ganhamos mais competição. Mas certamente perdemos um pouco de presença de área de um jogador mais definidor. Mas são escolhas que eu tenho que fazer. Eu fiz ela momentaneamente, a equipe, né, voltou a readquirir essa condição de competir bem. Agora temos que continuar competindo bem e voltar a vencer, que é o que vai acontecer, vocês podem ter certeza disso. Praticamente esses jogadores para o clássico que acontece no domingo, e também para um atleta jovem, você tem tido esse cuidado com ele de passar as orientações para o David, que foi o jogador que bateu o pênalti, que defendeu, sem obviamente jogar a culpa nele. A gente sabe que o torcedor passional tem isso, mas como trabalhar psicologicamente esse grupo para o jogo de domingo e até também o jogo contra o Internacional? Eu não acredito muito nessas questões aí psicológicas que todo mundo fala, né? Perdemos, dói, a derrota tem que doer. Você não pode encarar uma derrota da mesma forma que você encara uma vitória ou uma classificação.
Mas o clássico, não precisamos fazer nada para trabalhar a cabeça de jogador para o clássico, nem para o jogo contra o Internacional. São jogos grandes, por si só eles te dão motivação e te dão uma possibilidade de recuperação, né? E nós vamos fazer isso. Agora vamos ver como vamos fazer no clássico, porque na quarta-feira já temos um jogo decisivo aqui em casa que precisamos construir uma vitória, uma vantagem, né, mínima, como sabemos que é importante para um segundo jogo depois em Porto Alegre. Meu amigo, não vou te perguntar se é obrigação ganhar a Copa do Brasil para salvar a temporada, não. Eu sei que você vai responder. Eu queria saber de você, mano, o que você aprendeu, qual a lição grande tirada dessa Libertadores? Você citou 8 treinadores que não conseguiram, olhando para frente e que você pode já colocar na semifinal da Copa do Brasil. Como, por exemplo, uma evolução de ser um time um pouco mais ousado, se é possível, um pouco mais ofensivo, ou você não pensa assim? A sua evolução passa por quê? Como seria a sua evolução de um técnico, monta bem o seu sistema defensivo, a gente conhece bem seu estilo de jogo, onde é que você pode ter aprendido, pode melhorar para as conquistas, essa Copa do Brasil que está pela frente, bem rapidinho? Olha, o Cruzeiro precisa voltar a vencer. Porque se você não vence, você tem muita dificuldade de passar de fase. E é o que nós temos que fazer diante do Internacional no primeiro jogo de semifinal em casa, como fizemos ano passado diante do Corinthians, quando tivemos o primeiro jogo na nossa casa, por coincidência o último jogo, né? E todo mundo estava preocupado que a equipe não vencia, não tinha vencido nenhum jogo em casa da Copa do Brasil. E eu disse a vocês que não tinha vencido porque não era essa a situação que se apresentava sempre nos jogos em casa. Nós jogávamos fora, trazíamos uma vantagem e quando a vantagem você tem, é diferente o jogo. Então, agora temos que construir lutar e nos organizarmos e trabalharmos para conseguir. Mas o River também queria conseguir uma vitória lá em Buenos Aires, contra nós no primeiro jogo. Mas não conseguiu. Porque às vezes você não consegue. Então não é uma questão só de decisão. O River não nos atacou bastante em Buenos Aires, nos atacou. Então não é só atacar, mas também nos deu espaços lá, nós também poderíamos ter construído o nosso gol lá. Então, nós sabemos que vamos jogar um primeiro jogo contra o Internacional aqui, que se trata de uma grande equipe, todo mundo fala que é uma grande equipe, não sou eu que estou inventando uma força que o Internacional não tem. Então nós não podemos atacar o Internacional de qualquer jeito aqui para construir essa nossa vantagem, tentar construir essa nossa vantagem, porque aí podemos colocar tudo por água abaixo. E nessa hora da pressão maior, nessa hora das análises que sempre apontam para cá ou para lá, o papel do treinador é exatamente colocar na cabeça dos jogadores aquilo que é importante. E ele sabe que é isso que nós vamos fazer para tentar fazer o primeiro jogo diante do Internacional. Mas primeiro temos que jogar o clássico no sábado. Mano, algo que foi bastante comentado no jogo da Argentina foi a quantidade de passes errados do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Hoje o time errou 11 passes a mais do que o River Plate, foram 33 passes errados. Você concorda que é um número alto, que é um time que erra muitos passes, e por que e como corrigir? Bom, lá as duas equipes erraram bastante passe. E aqui as duas equipes também voltaram a errar bastante passe. Como não se discute qualidade, geralmente a nossa se discute mais, mas a deles não se discute. É bem provável que o erro de passe tem muito a ver com a marcação que o adversário impõe. Nossas dificuldades em relação a eles foi porque quase nunca tivemos a possibilidade de dominar uma bola tranquilo para tentar pensar. O ritmo do jogo do River é um ritmo diferente da maioria dos times brasileiros. E esse ritmo fez a gente se preparar melhor já. Para a segunda parte do jogo erramos muito menos. Por quê? Porque entendemos os caminhos que deveríamos sair, o intervalo aponta com mais calma as correções, e os jogadores, pela qualidade que têm e pelo histórico que nós temos juntos, entendem rápido aquilo que nós precisamos fazer. Nossa saída de segundo tempo já foi uma saída muito melhor.
né? Mas aí entra a estratégia de jogo, o adversário tentou pressionar na saída para fazer um gol, porque sabia que se fizesse um gol na nossa casa criaria uma dificuldade muito grande para a gente. Então, do lado de lá, né, tem muita qualidade, tem história, tem um grupo vencedor. Eu ouvi e li na semana passada na Argentina uma avaliação de Ramon Dias, grande jogador do River, que esse River já pode ser considerado o melhor River de todos os tempos. Entre eles a conversa é essa, né? Então nós estávamos enfrentando esse time. Você não pode desconsiderar que parte das dificuldades que tivemos é mérito do adversário de marcar bem, de criar dificuldades para a gente, como eles criaram nos 2 jogos. Mas fomos aprendendo durante o jogo. Melhoramos lá no segundo tempo. Lá eles jogaram diferente, a formação era outra, não só de nomes, mas no jeito de jogar. Aqui vieram diferente ainda, né? Com o Ponzio mais fixo, quase como um terceiro zagueiro à frente dos 2 centrais, e Enzo Pérez um pouquinho à frente de Ponzio, que é o que os argentinos fazem muito com 4-1-3-2. E aí tivemos que encaixar diferente o nosso segundo volante para encontrar esse jogador que estava livre à frente do Ponzio e à frente dos nossos volantes, que é o que estava dando volume. Aí quando fizemos bem, melhoramos. Mas são coisas que você tem que ir modificando às vezes durante o jogo. Mas o erro de passe, ele foi acima, na minha opinião, porque o time adversário tem muita qualidade e impôs essa dificuldade para a gente. Alguns erros naturais aconteceram, de erros de passe que você não pode errar, mas que acontece lá dentro, faz parte, né? São jogadores rodados, mas a tensão, a pressão, às vezes ela faz o erro acontecer quando a gente até nem espera que aconteça e da forma que a gente não espera que aconteça. Boa noite, senhores.